Convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler os 16 primeiros versículos deste livro e vamos meditar um pouquinho acerca desta palavra. Primeiro Reis, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Todos já acharam? Amém? Amém ou misericórdia? Amém, né? Que bom. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Em algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Pai, neste momento, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, que eu não fale por mim, mas seja usado pelo teu Santo Espírito para edificar esta igreja. Te oro assim no nome de Jesus. Amém. Tem um cantor da nossa MPB, bem conhecido, e numa das suas músicas ele diz assim: andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Não sei se vocês conhecem essa música. Mas o fato é que essa afirmação desse artista, a contrário senso, está dizendo que a fé sim pode falhar. Mesmo porque a fé cantada em verso e prosa por ele não encontra respaldo, não encontra apoio em lugar nenhum. Até porque na sequência ele diz que a fé está na mulher, a fé está na cobra coral, num pedaço de pão, a fé está na maré, na lâmina de um punhal, na luz e na escuridão. Nós não estamos aqui para analisar a letra dessa música, mas não precisa muito para a gente perceber que a descrição desse cantor acerca da fé contraria absurdamente o conceito descrito em Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Queridos, a fé não falha. E nós veremos isso nos próximos minutos, que meditaremos sobre a obediência à palavra de Deus pela fé e as suas consequências. Em primeiro lugar, nós podemos ver que pela fé nós devemos sim obediência à palavra de Deus. Em 2 momentos do texto lido, a palavra do Senhor foi manifestada a Elias. 1 Reis, capítulo 17, no verso 3, aqui nós temos já de cara 2 comandos.
O primeiro comando, ele diz: saia daqui e vá para o leste. O segundo comando: esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. E nós vemos no versículo 9 mais dois comandos: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e o segundo comando é: fique lá. Deus usa de muitas formas para falar conosco, e quando este momento acontece, nós precisamos estar atentos à sua voz para realizar a sua vontade. E quando Deus nos manda fazer ou não fazer alguma coisa, ir a algum lugar ou ficar onde estamos, é porque Ele tem um propósito para as nossas vidas, e nós, pela fé, devemos atender, nós devemos obedecer a este comando. Até porque, quando é o Senhor quem fala conosco, nós percebemos a clareza de entendimento, de forma que não existe qualquer possibilidade de haver margem para qualquer dúvida. Ou seja, Deus diz exatamente o que devemos fazer ou o que devemos deixar de fazer. E para Elias, ele falou: sai daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. E o legal é que Elias não questionou, ele simplesmente creu na palavra do Senhor e obedeceu. Tanto é que o verso 5, Elias fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Ele não questionou. Atentem para o fato de que Elias habitou junto ao ribeiro de Querite, enquanto foi propósito de Deus ele estar ali. Elias não saiu dali por sua livre e espontânea vontade, não. Ele só saiu quando Deus deu o comando: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. E no verso 10 diz que Elias obedeceu a Deus, se levantou e foi para Sarepta. Elias estava sob a dependência da vontade de Deus. E é assim também que nós devemos viver, na dependência da vontade de Deus, sabedores que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mas para nós chegarmos neste estágio, nós devemos buscar continuadamente ter intimidade com Deus, falar com Deus através da oração. E não é por acaso que o apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Também quando ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 4, verso 2, ele fala ali: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. E Judas, no versículo 20, ele fala: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Significa dizer que a oração é a ferramenta indispensável para desenvolvermos um estreito relacionamento com o Pai. E quando nós adquirimos essa intimidade com Deus, os nossos ouvidos espirituais ficam aguçados para sabermos quando Ele fala conosco, para sabermos que é Ele quem está falando conosco. E Elias tinha essa intimidade com Deus. Versículo 1 diz que Elias disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem eu sirvo, não é qualquer Deus, é o Deus de Israel. E o Deus de Israel mandou eu te dizer que não vai cair orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto pela a minha palavra. Esse texto aqui nos revela que Elias tinha profunda intimidade com Deus, intimidade que não era superficial, era uma intimidade profunda, a ponto de ter autoridade dada por Deus, primeiro para falar com Acabe da forma que falou, e segundo para dizer que nem orvalho nem chuva haveria, senão segundo a palavra dele. E o resultado foi que por mais de 3 anos não caiu uma gota d'água sequer naquela terra. Nós cantamos aqui: faz chover, Senhor, faz chover, mas pela palavra de Elias não choveu ali. Elias falou com autoridade, confiado em Deus, e o Pai honrou aquela fala de Elias. Queridos, é pela oração que nos tornamos sensíveis à palavra de Deus. Por conseguinte, nos tornamos sensíveis à vontade de Deus manifestada por meio da sua palavra. E a palavra de Deus é mais uma ferramenta associada à oração, para que esse estreitamento de relação nossa com Deus possa acontecer. A leitura
e a meditação constante nas Sagradas Escrituras são práticas fundamentais para nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Josué, capítulo 1, verso 8, fala: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Mas tem um propósito. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. E qual é a consequência? Na sequência do versículo diz: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O salmista, no Salmo 119, verso 105, diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aí eu te pergunto, como é que está a sua relação com Deus? Como é que está o seu grau de intimidade com o Pai? Você tem orado? Você tem lido e meditado nas Sagradas Escrituras? Nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos falar diretamente com nosso Pai Celestial. Mas será que nós temos buscado a orientação do Pai e seguido o direcionamento que Ele nos dá? Quando um filho, o marido, a esposa, um irmão, enfim, quando alguém que amamos não se sente à vontade para falar conosco, quando não busca se achegar, dialogar, dizer como é que foi o dia, compartilhar as alegrias, expor os planos para o futuro, desabafar sobre alguma possível frustração, algum temor, confesse, nós ficamos tristes, não é verdade? Ficamos chateados, aborrecidos. A impressão que nos passa é que estamos sendo tratados como um estranho. Por mais que demonstremos amor por essa pessoa, por mais que a dediquemos amizade, por mais que façamos o impossível para que essa pessoa se sinta bem conosco. Também ficamos tristes, chateados, aborrecidos, quando alguém que a gente ama nos procura para se aconselhar, e nós aconselhamos com muita paciência, com muito amor, nós acolhemos essa pessoa, no entanto, nós vemos adiante que de nada valeram essas admoestações, essas orientações, porque aquela pessoa simplesmente não as considerou. Agora pensemos, será que nós não estamos entristecendo o coração do nosso Deus com atitudes iguais a essas que eu acabei de falar? Será que nós não estamos tratando Deus com distância, com muitas reservas? Pensemos, queridos, será que nós não estamos buscando ouvir Deus como uma segunda ou até uma terceira opinião para vermos se bate com a orientação daquele amigo da escola, da faculdade, com aquele colega do trabalho, com aquele amigo do futebol, do bate-papo, do chá da tarde? Será que é isso? Será que nós não temos buscado, em primeiro lugar, a orientação de todos esses e deixado Deus em segundo, terceiro planos? Tiago, capítulo 4, eu e o professor Samuel Diógenes estávamos ontem gravando um sintonia lá e nós tratamos bem sobre isso, não foi, Samuel? Tratamos sobre isso, diz aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Sujeitai-vos a Deus e chegai-vos a Deus. A gente pode perceber de cara aqui que a sujeição a Deus, a obediência ao Senhor, é sim exercício de fé para que nós possamos nos chegar a Ele. E nessa intimidade, é essa intimidade com Deus que vai gerar em nós a fé, na certeza de que receberemos dele o melhor no tempo dele. Isaías capítulo 55, verso 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vai ter um tempo em que a gente vai querer e não vai ter. Invocai-o enquanto está perto. E como isso pode ser feito? Permitamos que Deus fale aos nossos corações, mediante a leitura da palavra, mediante a meditação da sua palavra. Não é ler por ler, não é uma leitura en passant, não, vamos nos deter ali, buscar com lupa, extrair do texto que Deus quer falar conosco. Oremos antes disso para que nós possamos entender claramente qual é a mensagem vinda do Espírito Santo para as nossas vidas. Em segundo lugar, pela fé, nós temos a garantia do cumprimento das promessas do Senhor.
Deus prometeu a Elias, no versículo 4 de 1 Reis 17, que ele beberia do riacho e deu ordens aos corvos para o alimentarem lá. E no versículo 9, Deus ordenou a uma viúva da cidade de Sarepta que alimentasse Elias. A seca assolava aquela terra. Não havia chuva, a terra estava seca, não tinha vegetação, não tinha frutos, não existia vida ali, estava tudo seco, não tinha vida, e a vida que ainda existia estava desfalecendo. O versículo 12 fala: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Isso a viúva falando para Elias: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e meu filho, para que a comamos e depois morramos. Não queriam morrer de barriga vazia, pelo menos um pouquinho só. O desespero dessa mulher era tamanho. Na verdade, aquela mulher já estava morta em vida. Ela estava despedaçada, desesperada, sem esperança. E muitas vezes, a exemplo daquela viúva, nós atravessamos também momentos de aridez na nossa vida. Momentos de desânimo, momentos de desespero, onde somente a devastação, as dificuldades, os perigos, os desejos de morte é que são os nossos companheiros. Chega ao fundo do poço. Então, quando você está atravessando momentos assim, o que é que você tem feito? Você tem colocado diante de Deus os seus problemas e as suas necessidades. E quando Deus diz para você ir ou ficar, fazer ou não fazer alguma coisa, agir ou aquietar-se, será que essa orientação de Deus te parece ser uma orientação absurda? Ou você tem usado seus próprios recursos, a força do seu braço, e tudo deu errado, e você diz assim: agora só me resta clamar a Deus? Queridos, essa atitude deveria ser a primeira. Lembre-se, Deus sempre provê as nossas necessidades. E prover as nossas necessidades é diferente de prover as nossas vontades. Mas é pela fé que podemos enxergar a provisão divina. A terra estava seca, não chovia há muitos dias, e Deus manda Elias retirar-se dali, ir para o Oriente, esconder-se junto ao ribeiro de Querite e beber do ribeiro. Deus garantiu em sua promessa que fez a Elias, que ele não passaria necessidade, porque havia ordenado aos corvos que ali o sustentassem. O que é que Elias fez? Mas, Senhor, será? O senhor tem certeza disso? Não, ele não ficou questionando Deus, não. Ele não questionou se tinha curso d'água no ribeiro. A seca assolava aquela região. Senhor, será que tem água mesmo? O senhor tem certeza? Não. Ele não questionou se a água era boa, se era uma água fresquinha, se era limpa, se era uma água potável. Não, pela fé, Elias levantou-se e foi. Elias não duvidou que os corvos levariam. Será? Corvos? O senhor pirou da batatinha? Não, será que é isso mesmo? Ele não duvidou, ele não questionou de jeito nenhum que os corvos levariam os mantimentos de que necessitava para a sua sobrevivência. Ele simplesmente levantou-se e foi. Elias obedeceu a Deus. Elias tinha em Deus a segurança de que, como pai amoroso, ele não ficaria abandonado, jamais. Observem o que está escrito em Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo. E o que é que Jesus disse? Não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Observem os corvos, no verso 24. Eles não semeiam, nem colhem, não têm armazéns e nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que eles. Versículo 25. Quem de vocês? Aí ele lança um desafio aqui, assim: deixe de ser bobão. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? E novamente, mais para frente, no versículo 27, ele diz assim: observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo,
quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. E aqui ele põe a cereja no bolo. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus está dizendo aqui, estejam sob a dependência do Pai. E lendo essa passagem, eu me lembro das vezes que estive inquieto, enfrentando alguma provação, e mesmo tendo recebido de Deus a garantia da solução do problema, eu particularmente fico bastante envergonhado, porque em algumas das provações eu tentei em vão, pela minha própria força, resolver a questão. Oh, meus irmãos, se Deus providencia alimento e abrigo para os pássaros, se a natureza Deus fez tão bela, tão exuberante, por que não nos aquietamos, sabendo que Deus é o Senhor? Por que nós não acalmamos o nosso coração e a gente não examina a própria natureza? Ela fala por si. Quem seria capaz de fazer o que Deus fez? Ninguém. Só um poder sobrenatural de um único Deus é capaz de fazer o que está aí. Por que a nossa fé é tão vacilante? Se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, se Deus é socorro bem presente nas nossas tribulações, conforme nos afirma o Salmo 46, com a garantia do cumprimento das promessas do Senhor, nós podemos também pela fé falar com autoridade, falar estribados na sua palavra, como Elias fez com a viúva no versículo 11. Traga também um pedaço de pão. E nos versículos 13 e 14, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça para você e seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias falou assim, mas por que ele falou com toda essa autoridade? Ele pôde falar com toda essa autoridade por causa da fé na promessa do Senhor, que disse para ele ir imediatamente para a cidade de Sarepta e ficar lá, porque o Senhor havia ordenado a uma viúva daquela cidade que lhe fornecesse comida. Elias pôde falar com toda essa autoridade, por causa da obediência à sua palavra, no versículo 10, que diz que Elias se levantou e foi para Sarepta. O Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você, para todos nós aqui neste auditório, nesta noite, e aqueles que também nos ouvem pelo YouTube, como disse a Josué, capítulo 1, verso 9. Não fui eu que te mandei, não foi eu. Seja forte, seja corajoso, não se apavore ou não pasmes, nem te espantes ou nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Num bom cearês, deixa de ser frouxo, cabra. Deus é que está mandando. Te aguenta nas pernas aí, eu estou te sustentando. É assim que Deus está falando. Então, se aproprie dessa promessa. Em terceiro lugar, pela fé, nós temos a recompensa do Senhor. O profeta Elias, ele não tinha controle sobre o córrego nem sobre os corvos. Somente Deus tinha esse controle, tá? O riacho era a provisão natural que o Senhor havia preparado para Elias. Contudo, também havia um estoque de provisão sobrenatural para o profeta, algo inimaginável do ponto de vista humano. Deus disse a Elias que dera ordens aos corvos para que o alimentassem ali. E Elias creu na palavra do Senhor e obedeceu. Qual foi a recompensa de Elias? A sua vida foi preservada, a sua integridade física mantida a salvo, porque Deus havia reservado o ribeiro de Querite para o profeta e providenciado comida que era levada pelos corvos. O profeta tinha a segurança do abrigo, ele tinha água para matar a sede, comida para matar a fome, ele não precisava se deslocar, sair para caçar e se expor ao perigo. Deus estava no controle da vida de Elias.
O profeta não se abalou quando o riacho secou, porque a sua fé estava firmada em Deus. E novamente Elias foi recompensado ao receber do Senhor a ordem de sair daquele lugar e ir para Sarepta. A viúva o serviu e todos ali tiveram abundância de mantimentos, pois a farinha da vasilha não se acabou, o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. E é assim também que Deus quer fazer com você nesta noite. Deus quer agir no natural e no sobrenatural, fazer aquilo que você não tem capacidade de realizar, justamente para que você reconheça a sua majestade, para que você reconheça o senhorio de Deus sobre você, para que você reconheça o poder de Deus e passe a depender dele pela fé. Eu gostaria de concluir esta breve reflexão. Se o pessoal da música quiser subir, pode ficar à vontade. Quero dizer que tem um belíssimo hino. Eu acho que todos aqui conhecem muito bem. O título desse hino é Seu Plano Meu. E a letra fala: Deus tem um plano a cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá o leito e um caminho para mim traçou. Deus enumera cada grão de areia, Thaís. E as ondas ouvem seu mandar. Os ventos em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. E o estribilho desse hino fala: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus tem um propósito, meu irmão, minha irmã. Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer te abençoar. As promessas de Deus sobre a sua vida são muitas. E se você deseja receber as bênçãos do Senhor, busque ter intimidade com Deus por meio da oração, por meio da meditação nas Sagradas Escrituras. Obedeça a sua palavra. Creia que suas promessas serão cumpridas e desfrute de todas as recompensas que Ele tem para você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Baixe a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Eu não sei como você entrou aqui, qual é a sua situação, qual é a sua necessidade, mas certamente de uma coisa você precisa: de Deus, das providências do Pai. Você precisa estar firmado na rocha, dedicado à oração, dedicado ao estudo da palavra, para que Deus fale com você. Vamos orar. Querido Deus e Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, e ela nos assegura que ela não voltará vazia. Eu te peço que fique gravada nos corações de todos nós, para que nós possamos entender que devemos te obedecer, que devemos, Senhor Deus, estar sob tua dependência, devemos reconhecer a tua autoridade sobre nós, ó Pai. Derrama, Senhor Deus, graça abundante sobre as nossas vidas. Visita cada irmão aqui, Senhor Deus, que está aqui no templo, que está vendo este culto pelo YouTube. Deus, abençoa, visita cada um, vai atender cada necessidade, Senhor Deus. Aumenta-nos a fé em Ti, meu Pai. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando somos tão reticentes em Te obedecer, tão reticentes em orar, Senhor Deus, em estudar a Tua palavra. Dá-nos, Senhor Deus, ânimo para falarmos acerca de Ti. Dá-nos ânimo, Senhor Deus, para estudar acerca da Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para Te obedecer, meu Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, nunca duvidar do Teu amor, do Teu cuidado. Por mais difícil que pareça ser a situação, Pai, precisamos ter a convicção firme de que Tu tens o controle sobre todas as coisas. Age assim na nossa vida, Deus. Age assim, Senhor Deus, poderosamente. E abençoa-nos em tudo aquilo que nós havemos de realizar, em tudo aquilo que nós temos colocado diante de Ti, Senhor Deus. Analisa os nossos corações, Senhor Deus. Toca no fundo da nossa alma, para que nós possamos sempre
servir-te com alegria, buscar a Ti e nunca desanimar, mesmo em minhas dificuldades, porque ainda assim sabemos que Tu estás conosco. Eu te oro assim no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém.